Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de matemática do Enem 100%. Eu sou o professor Victor Simões e na aula de hoje, a aula de número 53, nós vamos falar sobre projeção ortogonal. Talvez você não tenha ouvido ainda falar desse termo, seja algo que você não conhece, ou que você não entende. Poxa, o que é projeção ortogonal? Eu não lembro de ter estudado sobre isso, não lembro de ter visto esse tipo de tema. Então, ele é um tema que envolve muito raciocínio lógico e que é bem frequente no Enem. Então, vamos aprender sobre o que é a projeção ortogonal, entender alguns conceitos desse tema e resolver algumas questões. Inicialmente, vamos começar aqui falando sobre o que é a projeção ortogonal. Então, uma projeção ortogonal, elas são figuras formadas em um plano a partir de outras figuras fora do plano. Por exemplo, nós temos a seguinte imagem. Nessa imagem aqui, nós temos esse plano aqui que seria, por exemplo, um piso. Esse outro plano aqui que seria, por exemplo, uma parede. E no espaço nós temos duas figuras, certo? Nós temos aqui uma pirâmide e nós temos aqui, em roxo aqui, aparentemente aqui um triângulo, né? Mas aqui seria uma outra pirâmide também, por exemplo, ok? Então, nós temos duas figuras que estão no espaço e nós temos dois planos, um plano lateral e um plano inferior. Em verde, perceba que essas figuras estão sendo representadas nos planos. No plano lateral, por exemplo, nós temos a seguinte representação aqui. A pirâmide, a face da pirâmide está sendo representada e formando uma figura geométrica plana, um triângulo. Na parte aqui inferior, essa mesma pirâmide está sendo representada por um quadrado e um X. O quadrado representa a base dessa pirâmide e esse X representam os pontos ali das arestas laterais que se encontram com o vértice superior da pirâmide. Algo similar nós vemos também nesse triângulo, né? Representado aqui também nos dois planos. Isso que nós estamos vendo é a chamada projeção ortogonal. Nós podemos colocar ali a título de comparação uma projeção ortogonal como se fosse uma sombra de um objeto ou uma representação de um ponto de visão. Se eu olho a pirâmide somente de um lado aqui, sem essa visão tridimensional, o que é que eu vou estar vendo? Somente um triângulo, essa face lateral. Se eu olho essa pirâmide, uma pirâmide oca, ali de baixo para cima, o que é que eu vejo? Eu vejo um quadrado e vejo as quatro arestas laterais se encontrando num único ponto. Então, a projeção ortogonal, ela representa exatamente isso. É como se fosse uma projeção da figura que está sendo observada num outro plano, ok? A figura está no espaço e ela está sendo projetada no plano. Então, nem sempre ali a projeção ortogonal, ela mantém a sua forma original a ser observada. No caso aqui dessa pirâmide, a gente olhando a pirâmide, ela não é um quadrado com um X. Mas, pela visão inferior, nós temos essa projeção, ok? Então, é a mesma coisa que você imaginar, por exemplo, um avião. Um avião, ele está indo aqui em linha reta, você vê a frente do avião e as duas asas. Se esse avião ele faz uma manobra e ele gira em torno de si mesmo em 90 graus, as asas vão ficar assim. Então, eu vou ter uma visão diferente do avião, dependendo do ângulo que eu estiver olhando, ou seja, dependendo
de em qual plano eu estou projetando a minha imagem, eu tenho uma visão diferente, ok? Então, vamos para alguns elementos básicos para a realização de uma projeção ortogonal. Os elementos são um objeto, um plano e a linha de projeção. Então, o objeto é a figura ou o sólido que será projetado num plano. E o plano de projeção é o plano sobre o qual a projeção é feita. Por fim, nós temos as linhas de projeção. O que são essas linhas de projeção? São retas perpendiculares ao plano que conectam o objeto ao plano. Vamos voltar nessa imagem aqui e identificar os três elementos. Por exemplo, o objeto é a nossa pirâmide. O plano, nós vamos utilizar aqui, pegar agora para exemplo, esse plano aqui, lateral. E quem são as linhas de projeção? São as linhas ditas aqui como perpendiculares, retas perpendiculares ao plano, ou seja, essas retas formam com um plano ângulo de 90 graus e elas conectam o objeto ao plano. Então, eu pego aqui os vértices desse meu objeto, traço retas perpendiculares ao plano e a imagem que é gerada por meio disso representa a minha projeção ortogonal. Entendeu? Então, eu estou projetando, eu estou desenhando, eu estou colocando ali num plano a representação de uma figura que está no espaço, né? Uma figura tridimensional. Ou pode mesmo até ser uma figura que está num outro plano, ok? Quais propriedades são interessantes? Nós sabemos aqui sobre projeção ortogonal, tá? A primeira propriedade é que a projeção ortogonal, ela preserva a forma e as proporções das figuras, mas ela pode alterar as proporções, as percepções de profundidade. Isso porque a forma e as proporções se manterão as mesmas. Pode ser que não seja exatamente igual, né? E não será exatamente igual, por quê? Porque nós alteramos a percepção de profundidade. Exemplo, vamos voltar ali para a nossa pirâmide, tá? Na nossa pirâmide, nós temos aqui que essa representação, ela preservou a forma e ela preservou também aqui a proporção, tá? Então, eu tenho aqui que esse triângulo, ele representa a forma da face lateral da minha pirâmide e está proporcionalmente equivalente. Mas eu perdi a noção de profundidade. Por quê? Em aulas anteriores, em que eu falei sobre figuras geométricas tridimensionais na geometria espacial, profundidade ou capacidade é um termo tridimensional que dá a noção de volume. Então, na minha projeção ortogonal, o que é que eu perco? Eu perco a minha relação de volume com a minha figura. Quando eu olho a minha figura no espaço, a minha pirâmide, eu percebo que ela, por ser tridimensional, eu posso calcular o volume. Mas a projeção ortogonal dela é um triângulo. É uma figura geométrica plana, bidimensional. Figuras geométricas planas não têm uma relação de profundidade. E é justamente isso que a propriedade 1, que nós vimos, está imputando. Eu preservo a forma, eu preservo a proporção, mas eu perco essa noção de profundidade. Ok? E a propriedade 2 que diz que as distâncias paralelas ao plano de projeção permanecem inalteradas. Então, as proporções ali paralelas ao plano, elas também não se alteram. O que a gente vai ter alteração ali é a percepção da profundidade. E até mesmo algo que a gente vê nessa representação inferior. Essa representação, ela mantém aqui a forma e a proporção, só que
ela precisa representar, nessa vista, as arestas laterais da minha pirâmide, que é representado por esse X. Como eu perdi a minha proporção de profundidade, o que eu tenho aqui é a representação de um quadrado com um X no meio. Em nenhum momento a forma ou a proporção dessa minha representação alterou aquilo que é a forma ou a proporção da minha pirâmide. Mas eu perdi a noção de profundidade. Por isso que essa representação inferior não é só um quadrado. Ok? Agora, falando apenas aqui de tipos de projeção, tá? O tipo de projeção que é o mais comum, que é a projeção em um plano, em que a gente projeta um ponto, uma figura ou uma imagem sobre um plano horizontal, vertical ou lateral. E também existe a projeção em eixos, tá? Então, eu posso fazer uma projeção considerando eixos coordenados x, y ou z, certo? Vamos ver agora exemplos de projeção, que esses exemplos são os principais tipos e os principais casos de projeção, que são a projeção ortogonal de um ponto sobre o plano, a projeção ortogonal de uma reta sobre o plano, a projeção ortogonal de um segmento de reta sobre o plano e a projeção ortogonal de uma figura geométrica. Observe aqui que nesses exemplos, lá na aula 45, onde nós falamos a introdução da geometria espacial, nós vimos algumas noções primitivas, os elementos básicos que compõem a geometria espacial. São eles o ponto, a reta, o plano e o espaço. Aulas depois, nós voltamos aqui para falar de projeção ortogonal e nós temos todos esses elementos aqui. Então, eu vou ver a projeção de um ponto sobre um plano, uma reta sobre um plano, um segmento de reta e a projeção ortogonal de uma figura geométrica é a representação de uma figura no espaço representada sobre o plano. A gente tem todos os elementos aqui da nossa geometria espacial na projeção ortogonal. Para isso, nós vamos ver aqui cada caso individualmente. No caso da projeção ortogonal de um ponto sobre o plano, nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui que a projeção ortogonal de um ponto A em um plano é, na verdade, o ponto de interseção entre o plano e uma reta perpendicular que passe pelo ponto A. Então, imagine que eu tenho uma folha de papel. Essa folha seria o meu plano. Em cima da folha, eu tenho uma bolinha, um pontinho. Esse ponto ele não toca a folha. Ele está em cima dessa folha. Se eu traçar uma reta, que essa reta toque o ponto e toque essa folha, ela será o ponto de interseção entre o plano e o meu ponto A. E esse ponto em que elas tocam, é a projeção ortogonal de um ponto sobre o plano. A projeção ortogonal de um ponto sobre o plano é sempre outro ponto. Vejamos aqui na imagem. Nós temos o nosso plano, nós temos um ponto que não toca a reta, não toca o plano, uma reta que representa essa projeção, e aqui o ponto projetado sobre o plano. A projeção ortogonal de um ponto sobre um plano é sempre outro ponto, ok? Segundo caso, é a projeção ortogonal de uma reta sobre o plano. Agora nós temos aqui essa projeção que ela pode resultar ou em um ponto ou em outra reta. Como é que eu sei se vai ser um ponto ou uma reta? Será um ponto nos casos em que a reta
ela é perpendicular ao plano, ou seja, a reta em relação ao plano forma um ângulo de 90 graus. No entanto, essa representação ela será uma reta quando a minha reta não for ortogonal ao plano A. Por exemplo, uma reta paralela ao plano, certo? Eu tenho aqui, então, o seguinte caso. Eu tenho essa reta aqui. Essa reta, ela pode ser representada no plano, né? Ela pode ser representada no plano de forma ortogonal aqui, né? Por meio de uma outra reta, ok? Agora, se fosse uma reta perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, por exemplo, essa reta aqui, se fosse uma reta que não toca o plano, seria representada por um ponto. A projeção ortogonal de um segmento de reta sobre o plano. Nesse caso aqui, segue a mesma linha de pensamento da projeção ortogonal de uma reta. Só que a gente está falando de um segmento de reta aqui, tá? Então, pode ser representado tanto por um plano ou por outro segmento de reta. Como nós temos aqui, essa representação, ó, qual é a diferença de ser uma reta ou segmento de reta? O segmento de reta, ele está contido no plano, mas ele não toca ali as extremidades. Já a reta não, toca as extremidades do meu plano, tá? Então, eu tenho aqui um segmento de reta, que pode ser representado aqui pela imagem, né, em forma de segmento de reta. E se fosse uma reta perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, seria representado por um ponto. O último caso aqui é a projeção ortogonal de figura geométrica. Então, dado um plano alfa e uma figura, a projeção ortogonal dessa minha figura em alfa vai consistir no conjunto dos pontos resultantes das projeções ortogonais de todos os pontos da figura em alfa. Ou seja, voltamos ali para os elementos. Dado uma figura, um objeto, e um plano sobre o qual aquele objeto será projetado, a minha projeção ortogonal vai ser o resultado das minhas linhas de projeção da figura sobre o plano, ok? Então, nós temos aqui mais um exemplo. Nós temos um plano beta aqui e a figura de um cubo. Esse cubo, o reflexo dele aqui sobre esse plano, né, as linhas de projeção serão aqui ó, os vértices, tocando aqui o meu plano, e ligando esses vértices eu tenho um quadrado. Ok? Então, o meu vértice E, que é igual ao meu vértice D, ele toca um ponto aqui, igual ao meu vértice C e o H, o B e o G, e o A e o F. Então, eu tenho 4 pontos aqui no meu plano beta. Ligando esses 4 pontos, eu tenho um quadrado, ok? Agora, vamos resolver algumas questões relacionadas à projeção ortogonal. A primeira questão que nós veremos é a seguinte. Gangorra é um brinquedo que consiste de uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada em seu ponto central, chamado pivô. Nesse brinquedo, 2 pessoas sentam-se nas extremidades e, alternadamente, impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. Considere a gangorra representada na figura, em que os pontos A e B são equidistantes do pivô. A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão da gangorra, quando esta se encontra em movimento, é. E aqui eu tenho a opção A, uma representação dada por 2 pontos. A opção B, uma representação determinada por 2 retas. A opção C, determinada aqui por 2 arcos.
A representação D, que é representada por duas retas agora na vertical, e a representação E determinada por dois segmentos de reta aqui em formato de V, ok? Então, nesse caso aqui da nossa questão, o que é que nós precisamos observar? Observar que a trajetória de A e B. A questão, ela nos dá o seguinte, vamos voltar aqui rapidamente, né? Ela fala sobre o brinquedo, sobre a gangorra, né? De fato, ele tem esse movimento, né? De ir e voltar, né? De acordo com o impulsionamento dado pelas pessoas. E ela quer saber qual é a projeção ortogonal da trajetória de A e B sobre o plano do chão. Então, a gente vai estar projetando o movimento de A e o movimento de B no plano do chão, ok? Então, vamos nessa perspectiva, certo? Analisando aqui, nós podemos observar que a trajetória de A e B, eles são ali parte de uma circunferência. Para quem olha de cima, por exemplo, o ponto B, ele move-se em linha reta para trás e depois para frente. Para trás, para frente. Para trás, para frente. E para quem está de frente para a gangorra, é como um movimento de C. Se eu olho, né, de cima, é um movimento para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Que seria um movimento similar da opção D. Se eu estou olhando de cima, ele está indo para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Se eu estou olhando de lado, ou seja, eu estou a pessoa que está de lado dessa gangorra, eu percebo o quê? Eu percebo uma movimentação em forma de C. Então a pessoa está indo, né, na gangorra, vai para cá, depois volta. Para cá, depois volta. Um movimento similar à da letra C. No entanto, né, a projeção ela vai ser equivalente a uma visão. Se a gente está olhando do chão, então eu vou ter uma projeção equivalente à da letra B, que é uma projeção em que o movimento das gangorras é um movimento lateral, ok? Nesse caso aqui, então, nós temos a alternativa correta, a opção B. Olhando aqui de baixo, né, eu vou ter o A se movimentando, o A e o B se movimentando da seguinte forma, ok? Na próxima questão, nós temos o seguinte. A figura representa o globo terrestre e nela estão marcados os pontos A, B e C. Os pontos A e B estão localizados sobre um mesmo paralelo. E os pontos B e C localizados sobre um mesmo meridiano. É traçado um caminho do ponto A até C pela superfície do globo, passando por B, de forma que o trecho de A até B se dê sobre o paralelo, que passa por A e B, e o trecho de B até C se dê sobre o meridiano, que passa por B e C. Considere que o plano alfa é paralelo à linha do equador na figura. A projeção ortogonal no plano alfa do caminho traçado no globo pode ser representada por... E aqui nós temos as seguintes opções, ok? Um ponto importante aqui nesse caso é que nós estamos olhando para uma figura esférica, certo? É uma esfera. Ou seja, essa projeção inicial que nós vamos olhar aqui de A e B, ela não pode ser uma reta. Ela vai ser uma esfera. Vai ser uma curva, né? Ela está sendo realizada numa esfera, portanto vai ser um movimento curvo. É diferente de que se fosse uma projeção em uma figura com uma face plana, uma face reta. Não, como é um corpo redondo, então num corpo redondo, a distância que eu percorro aqui é uma distância curva, ok? Isso me faz dizer que a projeção ortogonal do trajeto entre A e B é uma curva. Portanto, as alternativas B e C já seriam eliminadas, porque AB e AB aqui nessas alternativas,
são representados por uma reta. Ok? Então, primeiro ponto era justamente olhando, né, a projeção, que seria em forma de curva de A até B, e agora nós precisamos analisar a projeção de B até C, certo? A projeção de B até C também ali vai ter um caráter curvo. Isso faz com que a minha alternativa D seja eliminada, e eu fico entre a alternativa A ou E. Qual das alternativas é a correta? Nós temos que olhar aqui o seguinte: nessas duas alternativas, nós vamos comparar aqui que uma delas, a projeção ortogonal de BC, é maior que na alternativa A e na alternativa E é menor. O que é que nós precisamos comparar nesse caso? As proporções. Lembre-se que na projeção ortogonal, as proporções elas se mantêm. Analisando a alternativa A, proporcionalmente, a gente pode dizer que o trajeto AB é igual ao trajeto AC, certo? Analisando a alternativa E, proporcionalmente, eu diria que o trajeto AB é maior do que o trajeto BC. Analisando a minha figura, é possível dizer que AB é maior, menor ou igual a BC? É maior, certo? Se a gente olhar, utilizar aqui esses trechos aqui do nosso globo, eu tenho que do trecho AB eu tenho um quadradinho, 2, 3, 4, 5. Enquanto de BC eu tenho 1, 2 e 3. Então, proporcionalmente, AB é maior que BC. E isso não é verdade para a alternativa A. A alternativa A, nessa representação, AB tem praticamente a mesma medida que BC. Portanto, a alternativa correta é a letra E. E o que é que eu precisei observar no caso dessa questão? Primeiro, que o trajeto AB não poderia ser uma reta, porque se trata da projeção ortogonal em um globo, em uma esfera. E no caso do trajeto BC, eu tinha duas alternativas possíveis, mas uma delas estava errada porque a proporção da minha figura não se manteve, ok? Vamos agora para uma nova questão. Essa questão, ela traz o seguinte: um robô que tem um ímã em sua base se desloca sobre a superfície externa de um cubo metálico, ao longo de segmentos de reta, cujas extremidades são pontos médios de arestas e centros de faces. Ele inicia seu deslocamento no ponto P, centro da face superior do cubo. Segue para o centro da próxima fase, converte à esquerda e segue para o centro da face seguinte. Converte à direita e continua sua movimentação, sempre alternando entre conversões à esquerda e à direita quando alcança o centro de uma face. O robô só termina sua movimentação quando retorna ao ponto P. A figura apresenta os deslocamentos iniciais desse robô. A projeção ortogonal do trajeto descrito por esse robô sobre o plano da base, após terminada sua movimentação, visualizada da posição em que se está enxergando esse cubo, é... Aqui nós temos o cubo e nós temos as alternativas. Então, vejamos bem. A questão nos diz que existe um robô com um ímã e que ele se movimenta pelo cubo metálico, certo? Essa movimentação do robô segue um padrão. Ele está no centro da face superior e aí ele se encaminha, ele segue reto, se encaminha para o centro da outra face e vira à esquerda. Depois ele se encaminha para o centro e vira à direita. Depois se encaminha para o outro centro, vira à esquerda, depois vai para o outro centro e à direita e vai fazendo essas alternações, em que ele se encaminha para o centro das faces, vira à esquerda e à direita, até voltar ao ponto de origem. Sabendo disso,
a questão quer que seja representada a projeção ortogonal da movimentação desse robô quando ele finalizar a sua movimentação. Quando é que ele finaliza? Quando ele volta para o ponto inicial P, ok? Então, nós temos aqui diferentes formas de projeção. Essa projeção vai ser relacionada, representada, em relação ao solo, em relação aqui à base do meu cubo. Então, perceba o seguinte, voltando aqui, ó, só para a gente reforçar essa movimentação. Essa movimentação do cubo ocorre da seguinte forma. Ele inicia o deslocamento do ponto P, centro da face do cubo superior, segue para o centro da próxima face, converte à esquerda, e segue para o centro da face seguinte e converte à direita. Então, ele avança para o centro, vai para a esquerda, avança para o próximo centro, à direita. Então, temos centro-esquerda, centro-direita. Centro-esquerda, centro-direita. Vamos analisar a movimentação. Eu tenho aqui, ele saiu do centro, se moveu para aqui, o centro da próxima face e veio para a esquerda. Veio para o centro dessa face e agora para a direita. E aqui, nessa figura da questão, ele representou aqui que ele veio para o próximo centro. Qual será o próximo caminho que ele deve seguir? Ele vai se movimentar para a esquerda, então ele vai vir para cá. Vai seguir essa representação, veio para o centro da face. Agora que ele veio para o centro dessa face, ele vem para a direita. Vai para o centro da próxima face e deve virar o quê? À esquerda, que é o caminho que ele vai fazer para voltar ao centro da face superior. Então, nessa representação aqui, eu tenho que ele percorreu esses dois pontos aqui nessa face. Ele percorreu, olha só, a representação, né, do cubo. Olhando da parte superior, ele percorreu por aqui, depois ele percorreu aqui, depois ele percorreu aqui, depois ele veio para cá, depois ele veio para cá, percorreu aqui e aqui. Então, olhando de cima, quais são os pontos que eu vejo aqui? São esses pontos em vermelho. Perceba aqui, quando é que ele percorreu esse quadrado vermelho aqui, ó? Esse traço aqui é quando ele veio para cá. Esse traço aqui é justamente esse traço na base. Esse traço aqui é o lá de cima. E esse daqui é esse aqui. Agora eu tenho esse outro quadrado vermelho. Quando é que ele veio para cá? Quando ele saiu do centro da base inferior. Ele veio para cá nessa movimentação aqui. Ele veio para cá nessa movimentação. E ele veio para cá nessa movimentação final. Então, essa questão, a alternativa correta é a letra A, que representa justamente essa movimentação. Em nenhum momento aqui na letra B, ou na letra C, por exemplo, ele se movimentou por esses trechos, assim como na letra E. E na letra D, em nenhum momento ele se movimentou por esses trechos aqui. Então, o segredo dessa questão era você ter ali o seu uso de raciocínio lógico bem aplicado para determinar a continuação do caminho do ímã, robô, com base nas instruções da questão, e fazer a projeção ortogonal, ok? Próxima questão, nós temos aqui que o acesso entre dois andares de uma casa é feito através de uma escada circular, escada caracol, representada na figura. Os 5 A, B, C, D, E sobre o corrimão estão igualmente espaçados e os pontos P a E estão em uma mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando do ponto A até o ponto B. A figura que melhor representa a projeção ortogonal sobre o piso da escada, né, que é o plano, do caminho percorrido pela mão dessa pessoa é... Então, eu tenho aqui as seguintes opções. Então, qual seria aqui, então, o caminho que melhor representa o caso aqui, o caminho que a mão
desta pessoa percorre, né, no corrimão para andar sobre essa escada. Vejamos bem aqui, tá? Nas opções que nós temos aqui, nós temos o seguinte. Não sei se vocês já viram esse tipo de escada, né? Essa escada circular. Mas ela é um tipo de escada em que, diferente da escada convencional, em que você sobe ali uma reta inclinada, você está subindo essa escada em círculos. Você vai subindo em círculos, né? É como se fosse um movimento de espiral, ok? Como esse é um movimento de espiral, então o que é que a pessoa está fazendo com a mão dela? Ela vai aqui, ó, girando. Então ela vai fazendo esse movimento de espiral, girando, girando, girando. Olhando de forma plana, sobre o plano, nós teríamos 3 possíveis opções, letras C, D e E. A e B não podem ser, porque não representa aqui o que a questão pede. A questão pede o quê? A questão pede aqui o caminho percorrido do ponto A até o ponto D. Não tem como o caminho percorrido de A aqui até D ser somente essa movimentação. Tem que ser uma dessas 3. Porque, por exemplo, né, dessas 3, terão 2 que não são as corretas. Por quê? Observando aqui alguns pontos importantes que a questão nos traz. A questão nos diz que PAE, eles estão numa mesma reta. Portanto, essa movimentação PAE, quando essa pessoa completa ali a chegada, né, no final da escada, se eles estão numa mesma reta, em projeção ortogonal, vão ser representados no mesmo ponto, certo? Então, a projeção de uma reta sobre um plano, quando é perpendicular, não é representado por um ponto. Ou seja, esse movimento em PAE, que é esse ponto inicial da escada aqui, o ponto final, seria no mesmo ponto. Então, eu fecharia esse círculo. Com a movimentação até D, eu tenho um semicírculo aqui. Qual é a opção que representaria um semicírculo? É o C. Se eu fecho a opção D ou a opção E, eu não tenho que P, A e E estão representados com a mesma projeção ortogonal sobre o plano. Se eu fecho aqui, ou seja, eu completo o movimento de D até E, eu fecho esse círculo e eu tenho a representação de PAE sobre o plano. Seria a representação de 3 pontos no mesmo plano, ok? Então, alternativa correta, letra C. Mais uma questão aqui, ela diz o seguinte: um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, o PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede, foi construída uma escultura suspensa, com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais conforme mostra na figura, PINE. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. A sombra projetada no solo é. Ok? Então, aqui nós temos a projeção ortogonal da sombra de uma sigla, né, de letras de uma sigla. Vamos analisar aqui as opções, tá? Letra A. Nós temos a projeção representada por uma reta única. Não é possível. Por quê? Porque a própria questão nos diz que as letras, elas têm um espaçamento. E esse espaçamento é igual entre as letras. Nessa representação, nós não temos nenhum tipo de espaçamento. Por outro lado, nós temos aqui, nas opções B, C e D, opções com espaçamentos,
mas os espaçamentos, eles não são iguais. Então, eu tenho aqui na letra B essa distorção de espaçamento, na letra C tenho essa distorção, e na letra D eu tenho duas distorções de espaçamento. Quem é a opção que segue ali uma projeção ortogonal com espaçamentos iguais? Letra E. Portanto, eu tenho letra E como alternativa correta da minha questão. Última questão, para nós encerrarmos a aula. Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras iguais às da figura para uma aula ao ar livre. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram um esboço da vista lateral da cadeira fechada. Qual é o esboço obtido dos alunos? Ok? Então, eu tenho aqui, né, essa cadeira e tenho 5 esboços dessa cadeira fechada. A questão me pede aqui qual é o esboço que representa corretamente a cadeira fechada, tá? Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos analisar? Nós temos a cadeira aberta. Nós vamos analisar a projeção, né? A gente está vendo já que é uma visão lateral, certo? Então, nessa projeção, a gente tem que, utilizando um raciocínio lógico, imaginar, visualizar essa projeção lateral da cadeira, considerando que na imagem mostra ela aberta, mas que a resposta precisa mostrar que ela está fechada, ok? Portanto, nós temos aqui o seguinte. O primeiro ponto aqui é a parte do encosto da cadeira, essa parte preta aqui. Todas as opções estão representadas igualmente, de forma correta, né? Esse retângulo aqui pretinho, ok. Segundo ponto seria esse espaço, esse vão em branco aqui, entre a haste, né, do braço e o assento. Então aqui eu tenho esse vão em branco, aqui também, todas as alternativas eu tenho. Perfeito. O terceiro ponto será justamente aqui o assento. O assento aqui em preto. Nesse assento aqui eu tenho essa opção em todas as alternativas. Então, por enquanto, todas as alternativas estão correspondendo aqui à minha projeção ortogonal. Agora, vamos analisar a parte mais difícil, que é essa parte de baixo aqui, tá? Essa parte de baixo, na visão frontal, ela tem um X. E isso pode enganar a maioria das pessoas. Ela não necessariamente tem um X na visão lateral. Quando a gente olha a visão lateral, é um retângulo aqui, um retângulo oco, um retângulo sem nada aqui. Então, esse xzinho aqui, que está na alternativa B, D e E, ele representa uma pegadinha para pegar você aqui, ó, porque tem um X na frente. Então, se você faz a visão frontal, você erra. Portanto, nós temos apenas as alternativas A e C como possíveis. Qual a diferença entre a alternativa A e C? Essa parte aqui de baixo. Na alternativa C nós temos um tracinho e na alternativa A não. Qual é a correta? É a alternativa C. Porque aqui, ó, na parte do pé da nossa cadeira, nós temos esse tracinho que projetado aqui ortogonalmente na visão paralela, na visão lateral, seria representado dessa forma, ok? Então, pessoal, questão de projeção ortogonal não é uma questão que você precisa de fórmula, não é uma questão que você precisa decorar coisas, é uma questão de raciocínio e treino. Treine o máximo possível de questões de projeção ortogonal. Lembre-se, né, das propriedades da projeção de um ponto sobre o plano, da reta, da semirreta, porque esses pequenos conceitos vão te ajudar muito na projeção de figuras, de símbolos, de imagens, tá? Que são os principais casos. Então, essa é a nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Até mais!